Eu nunca fui de ver coisa, nunca fui sensível, médium, nada dessas coisas. Sempre fui muito pé no chão, mas ao mesmo tempo sempre tive muita fé. Trabalho como zelador há bastante tempo. Já passei por escola, hospital, prédio comercial. Mas o lugar mais estranho em que eu já trabalhei, disparado, foi um fórum judicial antigo aqui da Grande São Paulo. Não vou falar qual por motivos óbvios. Quando comecei a trabalhar lá, eu achei uma beleza, na verdade. Apesar do prédio ser antigo, da década de 50, e por conta disso ter os seus problemas, achava bem mais tranquilo do que as buchas que eu pegava quando estava em hospital ou escola, por exemplo. O prédio é velho e está lá ainda hoje. Daqueles construídos para durar, com corredor largo, teto alto e coluna em tudo quanto é canto. Dá até a impressão de que fizeram daquele jeito ali para você se sentir pequeno quando entra lá. Vai saber se não é para botar uma moral. Sei lá, mesmo durante o dia, com gente circulando, advogado falando alto, telefone tocando, o lugar sempre teve um silêncio esquisito, principalmente o salão do júri. Para quem nunca entrou num, imagina uma sala enorme, toda revestida de madeira escura. Bancos alinhados, a mesa do juiz elevada, a cadeira das testemunhas bem visível. A acústica ali dentro é estranha demais. Qualquer som parece morrer antes de ecoar. Muita gente só vê esse tipo de lugar em filme americano. Mas aqui no Brasil costuma ter também, principalmente em fórum grande. A diferença é que aqui você só vai ver júri rolando por conta de crime contra a vida. Coisa mais séria mesmo, tipo homicídio, estupro, é só coisa escabrosa. Mesmo em dia de julgamento, com o salão cheio, tinha momentos em que ficava um silêncio tão pesado que dava até um aperto no peito. E isso não é força de expressão. Eu sempre ouvi dos colegas mais antigos que aquilo era normal. Até porque fórum é lugar onde as pessoas levam o pior da vida delas. Briga por herança, família destruída, crime pesado. Você sente o peso disso no ambiente. Mas até então, nunca tinha visto nada fora do normal. Isso mudou quando comecei a ir lá à noite. Teve uma época em que contrataram uma equipe terceirizada para mexer nas instalações elétricas e hidráulicas. Por protocolo, alguém da manutenção tinha que acompanhar o serviço fora do horário comercial. Sobrou para mim. Nas primeiras noites foi tudo super tranquilo. Fórum vazio, pouca luz, passos ecoando no corredor. Aquela coisa meio sinistra, mas nada além disso. Até uma noite específica, eu estava passando perto do salão do júri, conferindo se as portas estavam trancadas, quando ouvi um som estranho vindo lá de dentro. Passos, mas não eram passos normais, eram abafados. Parecia até que tinha ritmo, como se alguém estivesse dançando. Na hora eu achei que algum dos terceirizados tivesse entrado ali para zoar. Abri a porta e acendi a luz. Não tinha ninguém. O salão vazio, do jeito de sempre. Só que por um segundo muito rápido tive a impressão de ter visto uma silhueta sentada em um dos bancos mais ali pro fundo. Como se alguém tivesse acabado de abaixar a cabeça. O frio que subiu pela minha espinha foi automático. Fechei a porta, respirei fundo e falei para mim mesmo que era cansaço. Ignorei e segui a noite. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Mesmo horário, mesmo corredor. Os passos abafados voltaram, dessa vez mais claros. Não pareciam vir do chão, mas do centro do salão. Fiquei parado, tentando decidir se ia lá ou não.
O corpo inteiro pedia para eu fingir que não ouvi nada. Mas trabalho é trabalho. Abri a porta. A luz demorou 1 segundo para acender. E quando acendeu, eu vi. No fundo do salão, na cadeira de testemunhas, tinha uma mulher sentada, muito pálida. Não era transparência de fantasma nem nada cinematográfico, mas para mim era até pior. Ela parecia real demais para estar ali. Vestido simples, claro demais para aquele ambiente. Cabelo escuro caindo para o rosto. Ela não se mexia. Só olhava fixamente para mim. O olhar não era de raiva, nem de susto. Era vazio, como se eu não fosse nada, além de algo atravessando o campo de visão dela. Meu corpo travou. Não consegui falar. Não consegui me mexer. A sensação era de que qualquer barulho que eu fizesse ia quebrar alguma coisa muito errada. Depois de alguns segundos que pareceram uma eternidade, a luz piscou. Quando estabilizou, a cadeira estava vazia. Eu fechei a porta do salão do júri com tanta força que a mão ficou doendo. Fui direto para a portaria e pedi para ir embora. Uns dias depois, conversando com um funcionário mais antigo, comentei por alto que sempre achei aquele salão pesado demais. Ele me olhou sério e disse: "Tem coisa ali que é melhor fingir que não viu, vai por mim." O que mais me marcou foi que umas 2 semanas depois de tudo isso rolar, teve um júri lá para julgar um cara que matou uma moça com quem ele estava tendo um caso. Até aí, beleza, nada demais. Mas a moça era professora de dança. Na hora veio na minha cabeça o barulho dos passos que eu escutei naqueles dias à noite. Me arrepiei do mindinho do pé até a ponta do cabelo. Nunca mais entrei naquele fórum depois das 6 da tarde. E toda vez que vejo reportagem de julgamento, com aquelas salas cheias de madeira e silêncio demais, eu lembro daquele olhar, porque tem lugar que absorve coisa demais e às vezes não devolve tudo embora. Fica ali, impregnado na parede do prédio. Eu nunca fui de acreditar muito em coisas sobrenaturais, né? Talvez por isso eu demorei tanto para aceitar que o que aconteceu comigo não tinha uma explicação simples, nem lógica. Trabalhei por quase 6 anos em um prédio comercial no Centro Financeiro de São Paulo. Prédio bonitão, daqueles modernos, espelhados, cheios de empresas diferentes, catraca eletrônica, câmera em todo canto e um silêncio até meio estranho depois das 7 da noite. Eu era analista de TI, nada glamouroso, né? Basicamente resolvia problema de sistema, servidor que caía, acesso que parava de funcionar. Aquele tipo de cara que você provavelmente já chamou algumas vezes para dar uma olhada rapidinho. O detalhe é que, de vez em quando, eu precisava ficar até mais tarde para atualizar sistema e mexer no servidor, sem atrapalharem a galera que ainda estava trabalhando. Nunca reclamei. Hora extra ajudava, adicional noturno também, e morar em São Paulo não tá fácil para ninguém. E foi justamente nesses dias que tudo começou. O prédio tinha 12 andares, pelo menos oficialmente. Durante o horário comercial, era aquela correria de sempre. Gente entrando e saindo, elevador lotado, telefone tocando, ar-condicionado no talo, conversa atravessando o corredor. Mas depois das 8 da noite, aquilo virava outro lugar. O silêncio ficava tão pesado que dava para ouvir o próprio pensamento. Foi numa dessas noites que eu percebi algo estranho. Eu estava sozinho no 8º andar,
tentando resolver um problema num servidor remoto, quando vi a luz do painel do elevador do lado de fora da sala acender, indicando chamada no 13º andar. Achei que fosse erro. Esses painéis vivem dando problema. Mesmo assim, aquilo ficou martelando na minha cabeça. No dia seguinte, comentei com um colega. Cara, você já reparou que às vezes o elevador marca andar que não existe? Ele riu. Deve ter dado pau. Aqui é tudo remendado, mano. O tio que vem consertar o elevador é uma figura. Aceitei a resposta e segui a vida. Até que aconteceu de novo. Algumas semanas depois, já perto das 10 da noite, ouvi o som do elevador parando acima de onde eu estava. Não era imaginação. O clique metálico da porta abrindo ecoou pelo duto. O problema é simples. Não existia andar acima do 12º. Levantei da cadeira, fui até o corredor e olhei o painel. Tava lá, aceso por 1 segundo só, o número 13. E então apagou. Naquela noite fui embora mais cedo. A partir daí, comecei a reparar em coisas pequenas. Luzes que acendiam sozinhas, câmeras apontadas para corredores completamente vazios e principalmente o elevador subindo além do último andar visível. Até que eu resolvi fazer algo que hoje considero uma das decisões mais imbecis da minha vida. E sem precisar beber ou usar nada. Era quase 11 da noite quando entrei no elevador sozinho. Apertei o botão do térreo para ir embora. Comecei a responder um amigo no WhatsApp meio no automático, sem prestar muita atenção, até o elevador parar. Olhei para o painel. 13. Na hora, nem deu tempo de raciocinar direito. Fiquei parado ali por alguns segundos, igual um idiota tentando entender se aquilo estava mesmo acontecendo. As portas abriram. O que vi do outro lado não era um andar comum. Não tinha mesas, não tinha recepção, nenhum logotipo de empresa. Era um corredor longo demais, iluminado por lâmpadas fluorescentes antigas, com paredes bege manchadas e um piso vinílico gasto, meio ondulado, estranho de olhar. O ar ali era diferente, pesado, como se estivesse velho. Dei 2 passos para fora do elevador e senti na hora que tinha algo errado. O silêncio não era só falta de som, era como se o lugar engolisse qualquer barulho. No fim do corredor tinha uma porta entreaberta. De lá vinha um som estranho, baixo, ritmado, parecia respiração ou máquina funcionando bem devagar. Meu corpo inteiro gritava para eu voltar. E foi exatamente isso que eu fiz. Entrei no elevador às pressas, apertei qualquer botão, a mão tremendo. A adrenalina bateu forte ali, mesmo eu sendo um cara cético pra caramba. As portas se fecharam rápido demais. Quando cheguei ao térreo, o segurança me olhou estranho. Tá tudo bem, senhor? Só balancei a cabeça e vazei dali sem falar nada. No dia seguinte, pedi autorização para trabalhar em home office, mesmo ganhando menos, já que não faria mais o serviço noturno. Alguns meses depois, acabei saindo daquela empresa. Fiquei sabendo que o prédio passou por uma tal de readequação estrutural. Trocaram o sistema elétrico, instalaram elevadores novos. Nunca mais ouvi falar do 13º andar. Mas até hoje, quando entro em prédio comercial muito silencioso, eu reparo nos painéis. Fico procurando qualquer coisa fora do lugar. E quando vejo um número que não deveria estar ali, eu uso a escada ou simplesmente vou embora. Porque até quem é cético tem limite. E aquilo mexeu demais comigo.